Bom, agora vamos fazer um resumo aqui sobre o período napoleônico, que vai de 1799, final da Revolução Francesa, até 1815. Então, um pouco mais de 15 anos aí em que a França e a Europa se veem metidas numa convulsão político-social e mesmo econômica por conta da política napoleônica, da política interna napoleônica na França e da política expansionista do Napoleão por praticamente toda a Europa. E o período napoleônico, ele, resumidamente, significa para a história a consolidação do poder da burguesia. A burguesia que chega ao poder com a Revolução Francesa, e essa condição se consolida graças à era napoleônica. Vamos então entender como que isso aconteceu num período tão curto. A gente costuma dividir a era napoleônica em alguns subperíodos. O primeiro deles é o consulado, que vai de 1799 até 1804, e é um momento marcado pelo estabelecimento das bases do que vai ser a política napoleônica. Então, medidas fundamentais que vão alicerçar todas as outras possibilidades da França a partir daí, elas vão ser tomadas durante o consulado. Então, o Código Napoleônico, por exemplo, ele é imposto durante o consulado. Esse conjunto de leis prevê, entre outras coisas, a igualdade perante as leis, estabelece o direito à propriedade privada, proíbe as greves, ou seja, já está, de alguma maneira, favorecendo a burguesia, reestabelece a escravidão nas colônias, coisa que havia sido abolida alguns anos antes, durante a Revolução Francesa. Quer dizer, mais uma medida que favorece a burguesia comercial, que vivia do tráfico negreiro, ou parte da velha nobreza, ou mesmo da nova burguesia que tinha terras nas colônias americanas. Então, a gente já tem algumas medidas que vão sinalizar para um vínculo entre o governo napoleônico e os interesses burgueses. Outra coisa que o governo napoleônico cria, que é muito importante, são os liceus, que vão também, de alguma maneira, se mostrarem como fundamentais para a política francesa a partir daí, por uma série de razões, entre elas, por exemplo, a questão da própria unidade nacional. Os liceus, ao se espalharem pela França, os liceus eles vão trabalhar no sentido de tentar promover uma certa coesão social, em alguma medida, para o povo francês, uma mesma língua, mesmos princípios a serem aprendidos no território francês. Então, o liceu, os liceus, ao ensinarem as mesmas coisas em toda a nação francesa, vão agir no sentido de tentar costurar uma certa unidade nacional. O Banco da França também é criado durante essa fase do consulado. O Banco da França, que vai fomentar o desenvolvimento econômico francês, mas principalmente o crescimento da burguesia, financiar uma série de empreendimentos. E quem pode estabelecer esses empreendimentos? Quem pode realizar esses empreendimentos, apresentar garantias para a concretização desses empreendimentos? Quem tem capital, é a burguesia. Então, a criação do Banco da França, a criação da Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, são instituições que estão ali aparelhadas justamente para alavancar o crescimento econômico da França e para consolidar a burguesia como nova classe de poder na França. Diante desse cenário de reorganização francesa em novas bases, em bases iluministas, burguesas, capitalistas,
países vizinhos, países da Europa, começam a temer um progresso francês e a temer um crescimento desenfreado da burguesia em solo europeu, né? Temer o fim definitivo do antigo regime em toda a Europa. E aí, algumas nações europeias acabam costurando aí algumas novas coalizões, né, algumas novas alianças contra o Napoleão, né, para tentar dar um basta nesse governo novo, diferente, iluminista, ligado a valores modernos, né, capitalistas e, portanto, ameaçadores da velha ordem do antigo regime. Bom, a partir de 1804, a gente tem a fase do Império, que vai até 1814, né? É um momento, então, em que o Napoleão, depois de botar a casa em ordem, né, de reorganizar a França em novas bases, ele vai olhar para fora da França, né, e empreender a sua famosa política expansionista. Né? Há uma centralização do poder, né, nas mãos do Napoleão, até por temer conspirações dos nobres, né, que mesmo dentro da França ainda sonham com o restabelecimento do antigo regime, né, e ainda almejam criar algum tipo de obstáculo ao desenvolvimento da burguesia, ao crescimento da burguesia. Então Napoleão vai centralizar o poder nas suas mãos, né, não só para fechar qualquer via de acesso da nobreza ao poder dentro da França, mas também para sistematizar melhor a sua política externa expansionista, quer dizer, para conquistar a Europa. Né? Então, o expansionismo, as guerras de conquista, vão ser aí a principal característica dessa fase do Império. Né? Então, tudo aquilo que Napoleão fez internamente na fase do consulado, ele vai fazer agora externamente, né, durante o Império. Ou, dizendo de outra forma, a fase do consulado serviu para organizar algumas questões que vão se espalhar pela Europa, de alguma maneira, durante a fase do Império. Né? É na fase do Império que o Napoleão decreta, por exemplo, o bloqueio continental para tentar enfraquecer o seu grande rival, a Inglaterra, que era outro país que já estava mergulhado numa lógica capitalista, né, que já estava ali sendo governada por um parlamento de forte viés burguês, né? Havia um interesse muito claro do Estado britânico no crescimento econômico, né? Já havia aquela questão do poder nas mãos da burguesia, isso já estava estabelecido desde a Revolução Inglesa, no século XVII, né? Então, a Inglaterra era a grande rival da França nas suas pretensões, né, de hegemonia na Europa. E aí o Napoleão decreta o bloqueio continental, ou seja, quem comercializar com a Inglaterra tá ferrado, tá na roça, eu vou invadir. Então ele promete guerra contra quem alimentar o comércio com seu principal rival, a Inglaterra. Né? A Rússia, que era um parceiro da Inglaterra, fala, você vai invadir, você vai fazer guerra contra quem comercializar com a Inglaterra? Beleza, então. Estou comercializando com a Inglaterra, olha só. Estou aqui. Pode vir. Quer me pegar? Pode vir. E aí, a Rússia não respeita o bloqueio continental imposto pelo Napoleão, continua comercializando com a Inglaterra, e o Napoleão vai para cima da Rússia, vai para dentro da Rússia, né? Invade a Rússia numa campanha frustrada, né? Que não é bem sucedida. Napoleão, o exército napoleônico, é derrotado na Rússia,
e uma coalizão de países depõe, afasta o Napoleão do poder e o exila numa ilha chamada Ilha de Elba, né? E assim termina a fase do Império. Napoleão é exilado, né? Aí, o Napoleão exilado, os Bourbon, né, uma família real europeia, volta ao poder na França, né, com a deposição do Napoleão. Só que os Bourbon, naquele contexto, né, de expansão dos valores da burguesia, de expansão do iluminismo, dos direitos do terceiro Estado de modo geral, os Bourbon representam o velho, o antigo regime, aquilo que havia sido derrotado, né? Os Bourbon representam tudo aquilo que o povo francês tinha lutado contra. Então havia uma impopularidade muito grande, né, dessa família real na França. Os camponeses temiam perder as terras que eles tinham ganho durante a Revolução. Os burgueses temiam perder o poder que eles tinham obtido durante a Revolução, né, os ganhos econômicos e políticos que eles tinham angariado durante a Revolução e com Napoleão, né. O exército, que naquele momento era um setor da sociedade francesa extremamente poderoso, né, temia perder esse prestígio que eles tinham ganho com Napoleão. Afinal de contas, a política napoleônica era em boa parte baseada na ação do exército, né? O exército, as guerras para o Napoleão tinham uma finalidade muito clara, né? Não era exatamente aquela coisa, o Napoleão invadia os outros países para ter mais poder. Não é exatamente isso. O Napoleão ele invadia outros países para impor para esses outros países as leis francesas, né? Para impor para esses outros países determinações que iam favorecer diretamente a França, especialmente a burguesia francesa. Então os países invadidos pelo Napoleão, na época lá do Império, eles tinham que adotar leis francesas, aquelas leis iluministas, eles tinham que importar produtos franceses, o que evidentemente beneficiava diretamente o setor produtivo francês, né, as manufaturas francesas, a burguesia francesa, né, e era um obstáculo ao crescimento econômico desses países invadidos, né, à medida em que eles não podiam estimular o seu setor produtivo, já que eles estavam importando da França, né. Enfim, então, com essa retomada efêmera do poder por parte dos Bourbon, havia um temor muito grande de que a França voltasse a ser o que era antes da Revolução, né. Mas aí o Napoleão, numa fuga épica, digna de Hollywood, ele foge do exílio, retorna à França, retoma o poder e enfrenta uma nova coalizão de países contra ele. Essa terceira etapa napoleônica é chamada de o Governo dos 100 Dias, e acontece em 1815. Né? Durante mais de 3 meses, um pouco mais de 3 meses, o Napoleão ele reassume o poder na França e tenta reconquistar boa parte da Europa, né, para retomar aquela condição que ele tinha abandonado antes da derrota na Rússia, né. Só que não dá certo. Napoleão ele é novamente derrotado, né, na famosa Batalha de Waterloo, na Bélgica, e aí de novo ele é exilado. Né? De novo ele é exilado, só que dessa vez ele morre no exílio. Né? E quais são os significados, né, da era napoleônica? Expansão dos interesses e do poder da burguesia, né, da burguesia francesa inicialmente, né, e expansão dos ideais burgueses de um modo geral. Né? Se a gente lembrar que o Código Civil Napoleônico, estabelecido logo no começo do seu governo, ele interessa diretamente à burguesia, e que esse Código Civil napoleônico ele vai se espalhando pela Europa pelas mãos do exército napoleônico, né? A gente conclui que os interesses
que os valores da burguesia eles vão, né, também se difundindo pelo velho mundo. E é basicamente a consolidação dos princípios hegemônicos da Revolução Francesa na Europa, em especial de um setor ali, né, do terceiro estado, a burguesia. Certo? Então, aqui um resumo sobre a Era Napoleônica. É isso. Até a próxima.